Muita gente fala do quanto Pedro Raul deu a volta por cima quando ele saiu do Corinthians e foi jogar no Ceará. E é mesmo verdade, o atacante que ainda pertence ao Timão estava praticamente descartado quando finalmente saiu do Corinthians para respirar novos ares e, meu amigo, ele se reencontrou com o bom futebol, com a fase matadora, que inclusive essa fase matadora quase levou ele para a seleção brasileira quando ele jogou lá no Goiás em 2022. Mas não foi só o Pedro Raul que conseguiu chutar uma fase para longe e viver um bom momento com a camisa do Vozão. Outro atacante que deixou o Corinthians acertou com o Ceará e tem vivido uma fase extraordinária com a camisa da equipe cearense e mostra que foi muito subestimado nos tempos que ele esteve no Parque São Jorge. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe de quem é que eu tô falando e por que é que esses caras estão jogando tão bem assim no Ceará? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar melhor tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, posso te pedir uma gentileza, meu consagrado? Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais notícias, histórias e curiosidades para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, vai, se inscreve aqui agora e deixa um like no vídeo, beleza? Acho que mentalmente 100%, fisicamente confesso que jogo a jogo a gente vai readquirir o ritmo de jogo. É só as partidas que te entregam isso. Todos os jogadores quando voltam de lesão é sempre assim. Mas o mais importante foi o trabalho que o departamento médico fez. Eu já deixo aqui mais uma vez publicamente o agradecimento por toda a atenção e o carinho que tiveram comigo durante esse interminável mês e meio. Um período que foi muito difícil de ficar fora das finais do campeonato, de jogos importantes no começo do Campeonato Brasileiro, mas tudo passou. Estou muito feliz de novamente poder estar à disposição do professor para ajudar. Sobre a proteção ali, é mais clinicamente uma proteção superficial, nada que preocupe, até porque todos os jogadores que voltam dessas lesões de ligamento sempre tem que ter um pouquinho mais de atenção, mas o mais importante foi os trabalhos onde eu perdi o medo, onde eu pude fazer todos os movimentos naturais que eu sempre fiz durante as partidas, e isso que foi o mais importante. O Ceará é um grande clube, com uma torcida imensa e que, embora tenha tido dificuldades para acompanhar o seu rival no estado, que passa por uma fase muito boa, o Fortaleza, o Vozão tem feito o que pode para não ficar para trás e conseguir dar alegria aos seus torcedores. E no jeitinho brasileiro de ser, o Ceará precisou mostrar muita criatividade nessa volta à primeira divisão para conseguir competir com outras equipes que têm um poderio financeiro maior e conseguem fazer investimento em jogadores melhores. E nessa criatividade, a saída foi apostar em jogadores pontuais que já mostraram potencial em algum momento, mas que viviam fase complicada e por isso precisavam de uma oportunidade em um outro clube, alguém que acreditasse no potencial deles. Foi assim com o Pedro Raul, por exemplo. O Ceará apostou no jogador que estava encostado, desacreditado, alvo de piadas no Corinthians, e quando ele chegou ao Ceará, meu amigo, a coisa mudou completamente. O homem passou a brocar gol a cada rodada e vive uma fase espetacular. Talvez por ser um cara que vivia um momento bem mais desacreditado por todos, o caso do Pedro Raul chame mais a atenção do torcedor nessa volta por cima que ele deu. Mas se tem um cara que também conseguiu calar muitos críticos quando chegou ao Ceará, foi o atacante Pedro Henrique, que também pertencia ao Timão e estava sem moral, desacreditado e tratado como um jogador que não tinha qualidade para jogar Série A. Mas bastou o cara trocar a selva de pedra de São Paulo pelas belas praias do clube nordestino que a fase mudou completamente. E agora o Pedro Henrique também tá jogando o fino da bola no Ceará e muito torcedor do clube prefere até ele do que o Pedro Raul, tá? O Pedro Henrique, ele não tava tão mal no Corinthians quanto tava o Pedro Raul. O Pedro Raul já vinha de uma má fase no Vasco, também uma fase ruim que ele viveu no Toluca do México. Foi um cara que chegou com um investimento muito grande do Corinthians, então quando ele decepcionou, quando ele não entregou, obviamente a cobrança foi maior em cima do Pedro Raul. Mas o Pedro Henrique, cara, era um cara que também tava desacreditado. Embora ele tenha recebido mais chances até do que o Pedro Raul, ali já com o Ramon
Ramon Dias, tenha sido um cara que quando ele entrou nunca ficou marcado pela torcida como alguém que faltava vontade. Longe disso, o Pedro Henrique corria, se esforçava no Corinthians, só que tecnicamente a coisa não estava funcionando muito. E apesar de não ser um jogador de grife, o Pedro Henrique já passou em clubes do futebol europeu, jogou na Suíça, na França, na Grécia, também na Turquia, até que em 2022 ele chegou ao Inter, onde praticamente ele se apresentou aos torcedores brasileiros. Foram quase 100 partidas com a camisa do clube gaúcho, mais de 20 gols marcados e em 2024 ele trocou o Colorado pelo Corinthians. Ele não chegou no Timão como solução, ele chegava como um cara que podia ajudar, que era voluntarioso, do estilo que a torcida do Corinthians gosta e que tinha sua qualidade. Se bem aproveitado, podia sim ser um cara muito útil pro grupo durante a temporada. Mas o Corinthians vivia e vive uma fase que ou você é a resposta para todos os percalços que o time vem a ter, ou você é mais um que faz parte do problema. E é aí que tá a coisa toda. O Pedro Henrique não vai resolver nenhum jogo sozinho, e com a expectativa alta que a torcida colocou, a torcida do Corinthians, obviamente, cara, que a decepção vai ser gigantesca também e a cobrança desproporcional. O Pedro Henrique também deu lá os seus vacilos fora de campo, o que irritou muito o torcedor, e meio que juntando o que ele não entregou nos gramados com os problemas fora dele, o jogador foi perdendo espaço com a comissão técnica. E não é fácil para a torcida do Corinthians ver um jogador sendo opção para Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Quando você entra na visão da torcida, automaticamente você já é pior que esses três, independente do que você faça em campo. E aí você pega todo esse cenário, o cara entrava, já não tinha muita confiança na torcida, não estava indo tão bem, as coisas não estavam acontecendo em campo, o jogador fora dos gramados deu algum vacilo e aí o Corinthians decidiu, era melhor negociar o jogador. E o negócio foi liberar ele de graça pro Ceará, simplesmente vai ser feliz. E o Corinthians cedeu o jogador ao Vozão. Isso aqui, ó, o povo merece, nossa torcida tá sempre com a gente. Um dia especial pra mim, porque é meu 100º gol profissional, então muito honrado que foi com a camisa do Ceará, então tô muito feliz pela vitória de todo mundo. Valeu, parabéns! Ele assinou o contrato com a equipe cearense até o final de 2026. Só que no Vozão, meu amigo, ele não só tá fazendo mais do que fazia no Corinthians, como nesse momento ele vive uma fase melhor até que muito jogador que ainda tá no timão. Até aqui, ele tem 15 jogos com a camisa do Ceará e 5 gols marcados. Dentro desses, até alguns golaços, viu? E tem sido um cara essencial no ataque da equipe. Para você fazer um comparativo, no Corinthians ele fez 26 jogos e marcou apenas 2 gols. E olha, ele só não tem números melhores no Ceará porque ele sofreu uma lesão e acabou perdendo mais de 10 partidas da equipe. Mas agora, de volta, ele já tem se mostrado um jogador voluntarioso e o que mais se fala nas redes sociais é exatamente isso. O Pedro Henrique não é torcedor do Ceará, mas ele entendeu perfeitamente o que é jogar no Vozão e ele representa o torcedor em campo em cada minuto que tá vestindo a camisa. E é verdade, no Corinthians ninguém também chamava ele de preguiçoso, ele corre, se entrega, vai lá, dá o jeito dele, com a diferença que no Ceará as coisas estão acontecendo, a bola tá entrando, irmão. Talvez esse seja um negócio, confiança, novos ares. De uma coisa a gente pode ter certeza aqui, o Ceará parece ter aprendido muito bem a receita para recuperar um jogador que estava mal no Corinthians, hein? Mas eu te pergunto, será que vão conseguir fazer isso com todos que estão mal no timão? O que você acha? E para você, qual o receito desse sucesso no Ceará? Por que é que os caras estão jogando tão bem lá quando não estavam entregando nada no Corinthians? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, quero saber o que você pensa. Não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.